Scrum com Ricardo Del Castanheira, desenvolvedor de Rich Internet Applications e Web Services, analista de sistemas e administrador de migração e manutenção de ambientes Linux, tem interesse em desenvolver novas ferramentas na internet utilizando metodologia ágil para gerenciamento de projetos. Com vocês, Ricardo. Alô? Bom dia, meu nome é Ricardo Del Castanheira. E sim, já falaram que eu sou parecido com o PC Siqueira. Eu sou formado na UFSC em Ciências da Computação. E na matéria de Engenharia de Software eu só aprendi o ML lá. O ML ele vem da engenharia tradicional. Então o que eles pregam? Que você tem que ter todos os requisitos para depois meter a mão na massa e começar a desenvolver. Na engenharia tradicional isso até funciona bem, mas no desenvolvimento de software, na maioria das vezes, não tem funcionado. Pelo menos na minha experiência não tinha funcionado. Foi aí que eu comecei a procurar o Scrum. Vamos supor que o engenheiro vai construir um prédio. Aí ele senta com o cliente, pega todos os pré-requisitos e começa a desenvolver. No meio do desenvolvimento, o cliente chega para ele e fala: ó, gostei muito do prédio, do jeito que está ficando, eu só queria que botasse mais 2 centímetros para o lado. Ou então assim, a gente tinha combinado 4 apartamentos por andar, vamos mudar para 5 apartamentos por andar. Na engenharia tradicional não dá para fazer isso, porque eles tiveram, por esse é o motivo que eles fazem todos análise de pré-requisitos antes e depois que eles começam a desenvolver. No software, na verdade, dá para fazer e na maioria das vezes acontece isso. O cliente chega para ti e pede para mudar no meio do negócio que está trabalhando, e acho que é por isso que inventaram a metodologia ágil, tá? Aí são esses aqui são os fundamentos da metodologia ágil. Então o que ela prega? O desenvolvimento ágil, ele prioriza indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. E responder a mudanças mais que seguir um plano. Os itens da direita são importantes, continuam sendo importantes no desenvolvimento ágil, mas a gente tem que dar mais valor para os da esquerda, né? Por exemplo, aqui, ó, documentação abrangente. Muitas vezes o nosso desenvolvedor perde muito tempo preenchendo formulário, relatório, só por causa de uma formalidade. E isso nunca vai ser usado, enquanto o cliente está esperando por um software funcionando. Por isso que a gente prioriza o software funcionando. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. O cliente tem que estar vendo o que está acontecendo no desenvolvimento e não só te cobrando o que você prometeu num contrato. Se você não entregar, você vai levar uma multa e tal. Então, baseado nisso, é o Scrum. E agora eu vou começar então um exemplo. Vamos desenvolver então para o cliente usando o Scrum. Primeira coisa é perguntar para o cliente o que ele quer. Ele vai pegar e vai te listar tudo o que ele quer. Você pode usar um documento de texto, uma planilha de Excel, ou papéis colados na parede, como está bem na moda agora com o Scrum. Então ele vai dizer tudo o que ele quer. Aí nessa hora vocês sabem como é que é o cliente. Ele vai começar a ter um monte de ideia, integrar com o Twitter, integrar com o Facebook, colocar a senha para cada usuário, e ele vai inventar um monte de coisa. Aqui no Scrum a gente tem o que a gente chama de papéis do Scrum. Então para o Scrum funcionar, tu vai ter que ter Product Owner, que é o teu cliente especificamente. Algum funcionário da tua equipe que seja o porta-voz do cliente, ou uma pessoa do cliente. O cliente que eu falo aqui pode ser quando está terceirizado, pode ser da empresa para quem você está desenvolvendo, ou também dentro da tua empresa, alguém que vai vestir a camisa e falar saber o que o produto tem que fazer, o que ele quer do produto, o que ele espera do produto. O Scrum Master, que seria o responsável por manter o Scrum funcionando, depois a gente vai ver mais isso, e o time, que são os desenvolvedores, os designers, todo mundo que vai meter a mão na massa no produto. Quando o teu cliente pegar e fizer a lista de tudo que ele quer, ele vai pegar e você vai pedir para ele priorizar. Isso aqui que é uma das coisas mais importantes. Essa lista a gente chama de Product Backlog e ele tem que estar priorizado. O que é mais importante para o cliente em cima. O que é mais importante para ele é o que vai dar o retorno primeiro, o que ele quer primeiro. Muitas vezes a gente, como desenvolvedor, a gente tem uma visão diferente. Ele vai falar, ele vai me mostrar e colocar em cima o que ele quer primeiro.
Então ele, por exemplo, eu como desenvolvedor ia criar primeiro a tela de cadastro de produto. Ele vai colocar em primeiro, não, eu quero a tela que mostra os produtos, eu não quero a tela de cadastro. Aí eu posso perceber que é mais fácil eu fazer então uma importação do Excel, ele me entrega os produtos cadastrados no Excel, eu importo, ele vai ficar muito mais feliz se eu entregar o mais importante para ele primeiro, certo? E aí depois que ele fez toda essa lista de tudo que ele quer, você deixa ele fazer tudo que ele quer, coloca, prioriza. Aí, outra coisa importante, você vai pontuar, coloca esses pontos que tem aqui no canto inferior direito aqui, é a pontuação. Tem gente que gosta de usar de horas trabalhadas, quantas horas trabalhadas vai demorar cada uma daquelas tarefas. Mas não é aconselhável também, porque a gente sabe que horas também é muito vulnerável, acontece alguma coisa no meio do desenvolvimento. Então a gente chama de ponto mesmo, você tem que pontuar. Aí outra tática que tem muito usada, fiz alguma coisa errada, pronto, é o story points. Se cada tarefa daquela é uma história, você vai dar um ponto para cada história. Você chama o seu time, seus desenvolvedores, e cada um deles vai dar um ponto para aquela história, para o cliente saber a dificuldade que é fazer aquilo que ele pediu, cada coisa daquela. Coloquei de novo aqui alguma coisa relacionada à construção como um exemplo. Como a gente tem pontuado hoje, você pega a planta baixa daquela casa, aí você pega o menor quarto ali, você vai dizer assim, eu vou dar então 2 pontos. Esse quarto aqui, a dificuldade dele de ser feito esse quarto é 2 pontos pelo tamanho dele. Se aparecer uma coisa menor, eu coloco 1 ponto. Aí o outro quarto é um pouquinho maior, são 3 pontos de dificuldade. O banheiro é do tamanho do quarto menor. Mas eu como desenvolvedor eu sei, mas o banheiro não é só 2 pontos, porque é do tamanho do quarto menor. O banheiro tem cano, tem um monte de coisa. Eu vou dizer que o banheiro então custa 3 pontos. Vale 3 pontos. Aí o cliente vai te perguntar, então quer dizer que a dificuldade de fazer um banheiro é 1,5 do quarto menor? Não, então o banheiro é 5 pontos então, porque ele é muito mais difícil que o quarto menor. Essa pontuação é só para o cliente ter uma noção da dificuldade, que o cliente não tem noção de quanto difícil é cada coisa. E ali naquela tela mostra mais ou menos a reunião. As pessoas, na hora que está pontuando, todo mundo vai dando palpite. Tem esse baralho que a gente chama de planning poker, que quando tem muitos desenvolvedores, cada um vai jogar uma carta na mesa dizendo quantos pontos que acha que tem. E eles vão ter que entrar em consenso, vão ter que discutir entre si e ver quanto realmente é a dificuldade daquilo. Aí depois que você tem todo o produto backlog pronto, pontuado, priorizado, você vai fazer a reunião do sprint. O que você vai fazer? É uma reunião longa, vamos dizer aqui 8 horas, uma reunião dessa, um dia, porque o teu cliente vai chegar, o teu time vai mostrar para o cliente e vai escolher que tarefas ele vai entregar prontas em 2 semanas. Nessa hora o teu time vai ajudar o cliente pode ter pedido uma coisa que tem um pré-requisito, o time vai instruir. Mas é como eu falei, um cadastro de formulário nem sempre é pré-requisito para uma tela para mostrar os produtos. Então, o que eu falo pré-requisito é banco de dados, tal. Então, vai ter que explicar. Então, ele vai pegar as tarefas que dá para fazer e ele vai tentar definir na primeira reunião quantos pontos ele consegue fazer em 2 semanas. Se ele já tiver um histórico, se já estiver usando Scrum com o tempo, ele já vai saber, já vai olhar ali e vai saber, minha média é tantos pontos por semana, nós vamos pegar tantos pontos aqui. Então, com a participação do Product Owner, que é a porta-voz do cliente, e do time, a gente vai definir quais tarefas serão feitas agora no próximo sprint. Separadas as tarefas do sprint, você pode colocar num quadro. De novo, isso aqui como tem sido usado muito com quadro e post-it, mas não é necessário ser assim. Você pode usar software, pode usar qualquer maneira. O Scrum ele é uma metodologia, ele te fala assim como você deve proceder para obter sucesso, mas não necessariamente que tem que ser um quadro com papeizinhos. Então aqui o exemplo que a gente tem aqui que é o quadro de Kanban, que é muito utilizado no Scrum. Eles colocam todas as tarefas que escolheram para fazer nas 2 semanas, e ali tem o working, o check e o done. Então a tua equipe vai pegar, ela vai chegar e falar, eu vou trabalhar nessa tarefa, na outra, aí cada um vai lá e move durante o sprint no que ele está trabalhando, e assim eles vão passando as tarefas. Outra dica, essas tarefas também têm que estar priorizadas, e o time sempre tem que priorizar o que está no topo do sprint. Porque pode acontecer de ele não conseguir terminar tudo que ele prometeu para as 2 semanas, mas se ele entregar pelo menos o que o cliente achava que era mais importante,
cliente, o Product Owner nesse caso, se ele entregar o que era mais importante, o cliente vai ficar muito mais satisfeito. E esse que é o objetivo da metodologia ágil. Todo dia antes de começar a trabalhar, tem a reunião diária do time. Então o próprio time vai chegar e vai conversar entre si, vai falar o que eu vou fazer hoje, o que eu fiz ontem, por que demorou isso aqui que eu estava fazendo. É só para eles perceberem se está indo ou não está indo bem o sprint, o desenvolvimento. Esse aqui é o gráfico burn down, que seria um gráfico para o time se organizar e saber como é que está indo o desenvolvimento. Os dias que eles têm para terminar e os pontos que tem naquele sprint. Então aqui eles pegaram 110 pontos num sprint, e aí conforme vai passando o dia, eles não estão conseguindo fazer tudo. Mas como eu falei de novo, eles têm que começar pelo mais importante, que é o que interessa. Esse gráfico não pode ser usado para ser cobrado do time nem nada. A gente que é desenvolvedor, a gente sabe que não é tão simples assim. Não, você prometeu o que ia fazer, isso aqui é para organização. Por isso que a metodologia ágil ela prega ali, que é a interação com o cliente, lá, negócio com o cliente, muito mais do que contrato. Não é para depois chegar e falar, não vou pagar vocês, ou vocês fizeram errado porque o gráfico estava. Não, vocês têm que, na reunião diária, vai ficar bem claro por que não estão conseguindo fazer. O que importa é que entreguem no final do sprint a maior parte do que prometeram e do mais importante primeiro. Depois dessas 2 semanas, a gente tem uma outra reunião chamada Sprint Review. Essa reunião também é longa. Outra coisa que eu não comentei da reunião diária, é uma reunião rápida, eles sugerem que fique todo mundo em pé, porque não pode ser mais 15 minutos. Essa reunião é só assim, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, qual foi o problema ontem, atualiza o gráfico e vai todo mundo trabalhar, não pode ter muita reunião. Então nessas 2 semanas a gente teve a primeira reunião que foi longa, de umas 8 horas, que teve o cliente junto, tem as reuniões diárias, que é só para se organizar durante o que vai fazer durante o dia, e no final do sprint, quando conseguiram terminar, aí é a Sprint Review. O cliente vem junto, você mostra o que você fez para o cliente e atualizou o produto, atualizando o produto backlog. Então assim, você chegou e mostrou para o cliente, em 2 semanas eu consegui fazer isso. O que é a entrega do software funcionando? O Sprint prega, ou Scrum prega que você sempre tem que entregar alguma coisa para o cliente. Então, mesmo na primeira vez, está fazendo só banco de dados, tudo, você tem que fazer pelo menos uma tela de cadastro, alguma coisa para o cliente ver, para ele se sentir sob controle também do que está acontecendo, para ele ver que está valendo a pena o que está fazendo. Se entregou o software funcionando, ele testou e atualiza o produto backlog. Por quê? Porque nessa hora o cliente pode olhar e eles mudam de ideia muito rápido e ele vai falar, não gostei do jeito que ficou, muda a cor disso aqui, ou muda o formulário aqui, tira esse campo, coloca mais campo. Tudo isso ele tem direito de pedir e não é trabalho do programador ficar bravo. Ele vai fazer essas novas tarefas, vai colocar no Product Backlog, que é a lista de desejos dele, e vai colocar lá, mudar a cor do não sei o que, tirar o campo tal, colocar um novo campo.
problemas e ver por que está atrasando, para tentar não atrasar. No final tem a reunião de sprint review com o cliente e com o time, vendo por que atrasou, se atrasou, ou se pode fazer mais pontos no próximo sprint, e atualiza o produto do backlog, coloca as novas alterações ou novas coisas que o cliente teve ideia, ele sempre tem ideia. E depois disso ainda tem uma outra, essa reunião de sprint aqui umas 4 horas no máximo, também não pode passar disso. Quando o cliente participa sempre demora um pouco mais, mas é importante para ele atualizar o produto backlog. E software sempre funcionando. Não é que você vai colocar no ar já o software que o cliente pediu. Uma coisa que eu não comentei no começo, devia ter comentado. Na época que entregava software em CD, as metodologias antigas funcionavam muito bem, porque até você lançar um CD, você não podia ficar colocando coisa no meio. Você tinha um prazo para lançar um CD, você fazia tudo na análise de pré-requisitos, gravava o CD e botava na loja. Hoje, com a internet, tudo muda o tempo todo. O Gmail era beta até pouco tempo, quer dizer que ele não estava pronto. Então, vocês acham que o Google devia esconder o Gmail e só colocar quando estivesse pronto? Não, na internet tudo está mudando o tempo todo. E aí, por isso que eles usam Scrum, porque é essa maneira melhor de saber o que é importante, deve ser primeiro, e é ágil, né? Então, o produto funcionando é isso. Você vai mostrar para o cliente uma tela, mesmo que ela não vá para o ar ainda na internet, ele já viu que está funcionando e está vendo que está andando o desenvolvimento. E no final a gente fala de uma sprint, depois do review, esqueci o nome agora, que é a reunião dos desenvolvedores para discutir entre si, depois da reunião com o cliente, para eles verem o que pode ter melhorado, por que o cliente mudou de ideia, tudo isso. Então essa que é a ideia aqui. Por exemplo, no Sprint Backlog, na hora de pontuar, no produto Backlog, na hora de pontuar os itens, vocês podem ter mais ideias, não só botar um ponto, botar mais alguma informação, isso é importante também. Mas desde que não fira os princípios ágeis. Então ali estava assim, software funcionando, mais importante que documentação abrangente. Você não vai pedir para os seus programadores preencherem milhares de relatórios antes de botar no produto backlog, se eles não forem realmente importantes para o funcionamento final do software. Só porque sei lá, porque acham que é o certo, igual o ML tem muita coisa disso. Então, algumas conclusões depois de muito tempo usando o Scrum. Eles falam que o Scrum foi inventado para tirar 3M da miséria, que agora virou moda todo mundo comprar post-it. Mas você não é obrigado a usar post-it no Scrum. Mas é que é a maneira mais ágil, vamos dizer. Todo mundo, o cliente vai olhar na hora, vai entender. Todo mundo vai entender em todo tempo. O que foi percebido com o Scrum é isso, que 20% do produto backlog corresponde a 80% do negócio. O negócio do cliente era fazer um e-commerce. Daí ele inventa que tem que integrar com o Twitter, integrar com o Facebook, não sei o quê. Você vê que depois de vários sprints, o próprio cliente continua dando baixa prioridade para isso. Enquanto isso, o e-commerce dele já está vendendo, ele já está ganhando dinheiro. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, não precisa, aquele negócio do Twitter nem precisa, já está bom assim, se ele quiser acabar antes. Uma palestra que eu vi uma vez de um desenvolvedor do Globo.com, ele falou do player de vídeo deles. Ele falou que até aquela época, o player de vídeo, quando tu botava em full screen, não aparecia os botões de play, stop, a linha. Era só voltar a tela, diminuir o full screen. Por quê? Porque isso aí eles foram colocando para depois no produto backlog e nunca era desenvolvido. Que as pessoas não estavam reclamando, ninguém estava sentindo necessidade de colocar. E se fosse um desenvolvimento tradicional, com certeza na hora que eles fossem trabalhar no vídeo, eles iam perder tempo desenvolvendo os botões tanto para a tela maximizada quanto minimizada, e o site em si ia atrasar na entrega, como sempre acontece. Outra coisa boa do sprint é que é o software potencialmente entregável no final de cada sprint. Então, a cada 2 ou 4 semanas, você tem alguma coisa para mostrar para o cliente. Pode ser que não está 100% pronto para ir para o ar, mas ele já viu que o negócio está funcionando. E o cliente, o Product Owner, entende o que está acontecendo, que até então ele te contratava e ele ficava só esperando e cobrando. Agora vai ter que ter pelo menos alguém representando ele, pode ser um atendimento da sua empresa ou ele mesmo, vai ter que estar lá e ele vai estar sempre priorizando, ele vai entender por que atrasou, aquela alteração que ele pediu lá tinha alguns pontos e ocupou espaço, lugar no sprint, então fica muito claro para todo mundo. O trabalho do Scrum Master, nesse caso ali, é facilitar, porque vocês sabem, assim, mesmo no meio do sprint, o Product Owner vai querer mudar coisa que já foi definido na última reunião. Então o Scrum Master
tem que estar no meio ali e tentando segurar o Product Owner, ou ver se dá para colocar ali e tal. Mas depois que o sprint começou, não é bom ficar colocando e tirando tarefas, até estragando o Scrum, nesse caso. E outra coisa também é problemas com o time. O Scrum Master vai pegar, se o time estiver tendo problemas e eles mesmos não estão conseguindo resolver, aí é hora do Scrum Master entrar e tentar resolver junto com eles. O Scrum Master não é chefe, ele não pode cobrar gráfico burn down se eles estão atrasando, não é isso, ele só está ali para facilitar mesmo. E eu acho que era isso, que é bem simples mesmo, é bem ágil. Saber mais sobre Scrum, tem o site da Scrum Alliance. Para quem quiser começar, eu indico esse livro, que é o Scrum na Prática, apesar de ele não ensinar o framework Scrum. Esse livro, ele pega o Scrum e já coloca várias... Ele, por exemplo, ele fala para usar o quadro com os papeizinhos. Então, ele já pega várias coisas aplicadas ao Scrum. Então, ele não é o Scrum na essência, ele é o Scrum aplicado. Só que quando eu comecei, eu li ele e já consegui sair usando o Scrum na minha empresa na hora, sem fazer curso nenhum, nem nada. E ali o meu Twitter. E é isso, se alguém tiver pergunta, então... Fui claro? Será que deu pra... Oi, bom dia. Meu nome é Renato. Eu gostaria de ouvir, vi que você tem a certificação como Scrum Master, gostaria de ouvir você sobre esse processo, como funciona, treinamento, se puder, além da indicação. A minha opinião sobre certificação é aquela, né? A certificado não está certificando nada da pessoa, né? O fato de eu ter uma nomenclatura ali não quer dizer que eu saiba ou não saiba. Então, a maioria das certificações acaba sendo assim, a pessoa acaba pagando, pega um diploma e vai. Só que eu acho muito importante que ela é um começo de conversa. Então, se eu chego num cliente, alguma coisa, ou qualquer lugar, quando você fala que tem uma certificação, ele vai dar ouvido para você. Às vezes você não seja bom o suficiente naquilo ainda, ele vai perceber, mas é importante. A certificação Scrum, eles têm 3 níveis de certificação. A primeira é para Scrum Master, Product Owner e Time, que são os 3 papéis do Scrum. Essa certificação você tem que procurar um treinamento especializado pela Scrum Alliance. Eu fiz lá em São Paulo, na AdaptWorks. O Alexandre Magno, ele é referência no Scrum no Brasil. E aí você vai fazer o treinamento, ele vai explicar o framework Scrum e dar algumas dicas como aqueles story points que eu dei ali, ou o quadro de Kanban. E aí depois disso você vai no site do Scrum e preenche um formulário. Faz um teste de nivelamento. Aquele teste de nivelamento é para o seu nivelamento pessoal. Mesmo se a pessoa for muito mal, ela continua sendo Scrum Master certificado. Então, assim, esse primeiro nível de certificação, que é a que eu tenho, ela não está garantindo. Ela só garante que a pessoa entendeu o que é o Scrum, fez um treinamento no lugar certificado e estaria pronta para usar. Até porque é muito simples, qualquer um pode usar sem certificação. Então ali, é como eu falei, é para um começo de conversa, chegar com alguém e falar, eu sou Scrum Master certificado, ele vai saber que eu fui até lá, fui atrás e fui. O segundo é o Scrum Professional. Aí é igual um TCC, você vai fazer um caso de Scrum de sucesso, você vai ter que documentar igual um TCC, é tudo direitinho, e vai mandar para a Scrum Alliance Internacional. Eu não me lembro se tem custo isso, eles vão estudar o teu TCC, eles vão voltar com pergunta, você vai ter que responder tudo. E aí depois você ganha esse certificado, aí esse é mais difícil de ganhar. E o terceiro nível é Scrum Trainee e Scrum Coach. Scrum Trainee e Scrum Coach. Que aí a pessoa, além de ter passado pelo Professional, que é o do meio, ele vai ter que fazer um curso lá fora nos Estados Unidos para dar aula. E é esse que as pessoas que dão aula de Scrum faz, que é AdaptWorks, adaptworks.com.br, onde eu tirei, mas eu acho que já tem outros no Brasil já. Outra coisa que ele falava no curso é assim, ó, o trabalho do Scrum Master. O Scrum Master muitas vezes sai de uma empresa e fala, por que você saiu da empresa? Porque eu tentei colocar Scrum lá e não funcionou. Aí ele falou, não, a culpa, então você é um péssimo Scrum Master, que o Scrum Master é esse profissional que tem que fazer funcionar o Scrum lá. É muito difícil convencer o cliente da lista priorizada. Ele sempre vai pedir para botar mais pontos no sprint do que o time pediu. Então, o Scrum Master tem que estar ali mediando isso, tentando convencer. Se você sempre estiver entregando o software funcionando, o próprio cliente vai se convencendo de que o Scrum está sendo bom para ele. E outra coisa é o time também. O próprio time começa a perceber que prometeu mais coisa do que podia. Com o tempo você vai vendo que o seu time
tem menos, ele entrega menos do que ele pensava que podia entregar. Então o Scrum ele mostra muito disso dentro da empresa, assim, alguns defeitos da empresa começam a aparecer com o Scrum, daí a pessoa acha, não funcionou, vamos voltar para o jeito antigo, cada um faz o que quer e tal, porque o Scrum mostra isso, ele força essas reuniões diárias, tudo, ele força as pessoas verem os defeitos. Bom dia, meu nome é Flávio. É mais uma pergunta assim da tua experiência naquela reunião com o cliente, que ele vai mudar de ideia e etc, né? Você cobrando por horas, eu acho que funciona muito bem, né? Isso falando de um orçamento, assim, né? Mas, por exemplo, quando eu já peguei o escopo inteiro e fiz o orçamento do projeto, e aí, de repente, o cara muda de ideia lá. E aí, como é que eu faço com o orçamento? Eu revejo o orçamento para cobrar dele de novo, aí o cara não vai ficar nervoso, pô, mas mudou o preço. Isso foi bem discutido lá no curso também, até porque para entrar em concorrência pública a pessoa já tem que ter um preço definido no começo, mas o que ficou entendido lá é assim, todo projeto, tanto nas metodologias tradicionais como no Scrum, ele sempre está atrasando. Só que na metodologia tradicional não ficou claro porque atrasou, no Scrum ficou, porque você vê o produto backlog. Então, nas metodologias tradicionais, nesses contratos que se faz para licitação ou para cliente, já tem um valor lá que seria o adicional. O valor no final, eu não lembro como é que era o nome que eles davam, tinha um nome técnico, não era bem penalidade, mas era alguma coisa assim que tinha um valor, se não conseguir terminar naquele prazo, quanto é que vai. Então, assim, essa dificuldade que você está me passando é uma dificuldade comum para todo desenvolvedor, entendeu? Sempre existiu. Então o Scrum também, eu não sei se ele só está mostrando, deixando bem claro para todo mundo por que está atrasando, entendeu? Então essa parte de valor é um problema à parte, vamos dizer assim, mas ela tem todas as metodologias, então o Scrum não vai te salvar nisso, mas aí vai ser muito mais fácil você chegar depois para o cliente e falar, lembra no contrato não tinha lá um valor extra, se não conseguisse terminar o escopo, que a gente poderia contratar, um valor mais baixo, tal. Então, agora você está vendo por quê, porque a gente mudou aquilo aquela vez, tal. E com o Scrum, o que vai acontecer? Como você fez o mais importante no começo, quando você chegar para negociar com o cliente e falar para ele assim, agora vai começar o extra agora, vamos fazer, ele vai olhar para o produto backlog, vai ver que só faltou lá integração com o Twitter, mudar a cor de não sei o que lá. Aí ele vai falar, não, por enquanto tá bom, quando eu precisar eu te chamo de novo. Então todo mundo vai acabar saindo feliz, o programador vai ter trabalhado só o que ele se comprometeu e vai ter ganho por aquilo, o cliente vai estar feliz com o produto funcionando e eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Agora, claro, se desse, na minha concepção, que eu não consegui botar em prática ainda, o ideal seria cobrar por sprint. Se tivesse uma maneira de cobrar por sprint, mas o cliente ia ter que entender o Scrum primeiro, ele entender quanto, os pontos lá, ele teria que confiar, e aí se desse para cobrar por sprint, era perfeito. Aí o cliente podia até congelar e falar, não, daqui a um mês a gente volta e sempre está tudo certo, assim. Mais alguma? Só uma outra pergunta bem mais simples. Na reunião diária, o cliente participa? Não precisa. O segundo está ali, não precisa. E até é isso. Se o cliente tiver exata noção, o cliente que te fala Product Owner, se ele tiver exata noção do que é o Scrum, do que é a metodologia ágil, ele pode até participar, mas ele não pode se intrometer, porque a reunião diária, por isso que ela é bem rápida, porque entre os desenvolvedores só para falar, ei, vamos fazer o que hoje? Mas ele pode, todo momento, no meio do desenvolvimento, o cliente pode ir lá e colocar coisas novas no produto backlog, não do sprint, o que foi separado no sprint está. Então o cliente pode estar o tempo todo olhando o sprint, só que ele não pode cobrar por isso. O Product Owner, ele tem que estar ciente de que é uma metodologia ágil, que é mais importante é o software funcionando do que a negociação de contrato, do que tal. Pode estar atrasando, mas ele tem que estar ciente assim, não, no final pelo menos o primeiro item lá do produto backlog, eles vão me entregar. E outra coisa, o trabalho do Scrum Master também é esse, é fazer o meio campo entre o cliente. Antes de entrar num sprint, a equipe vai começar a perceber que tem que ter mais informações do que só o que o cliente quer.
Não, tá, ele quer um formulário. Tá, mas quais os campos do formulário? Então aí a equipe, né, na hora que está construindo o sprint, a metodologia tradicional, ele faria você pegar tudo que o cliente pediu e detalhar tudo certinho. Então quando chegar na parte do Twitter, ele tem que detalhar qual o nome do usuário que ele quer, qual a senha do usuário, tudo. No Scrum não, ele só vai dizer, eu quero integração com o Twitter, ele vai botar um item lá. Mas quando o item estiver no topo do backlog, pronto para ir para um sprint, aí é importante ter mais informações. Então o cliente vai dar toda a informação nessa hora. No meio do desenvolvimento pode aparecer dúvidas assim, pô, a gente esqueceu de perguntar aquilo. Então é importante que o Product Owner esteja acessível. O Scrum Master se levanta, vai lá e pergunta para o cliente. A gente ficou em dúvida aqui, como é que é isso, tal, para a gente entregar logo. Não é bom que isso aconteça. Seria bom que na primeira reunião de 8 horas, quando está montando o sprint, todas as dúvidas foram sanadas. Mas se por acaso continuarem dúvidas, o Scrum Master pode... Então é isso, o Product Owner poderia participar, mas se ele tiver plena consciência que é ágil, ele não tem que ficar dando palpite, ele tem que estar ali para tirar dúvida naquela reunião. Já nas outras reuniões, que é do início e do final, ele pode dar palpite, que é o papel dele, é essa. Então, e ele não pode também fazer a reunião ficar longa. Essa reunião diária, o pessoal tem que produzir durante o dia. Então é rapidinho ali, o que está dando problema, vamos resolver e vamos para o próximo dia, né? Só uma coisa assim, eu gosto que tem pergunta porque eu só falei o básico, eu não queria ficar explicando tudo, tá? É melhor assim, já sabe o que estão perguntando. Tem uma pergunta sobre certificação, né? Você falou ali do profissional, do Scrum, mas eu gostaria de saber, empresas que fornecem software, que têm algum tipo de certificação, né? Certificação ISO ou alguma outra, se é possível conciliar o Scrum com essas certificações, se você tem conhecimento de algum caso. Também aprendemos isso no curso e dizem assim, é possível, porque assim, você pode pegar, talvez você não consiga implementar Scrum na empresa inteira. O ideal seria que todo mundo fosse ágil, vamos dizer assim. Aí você tem uma empresa rígida nos padrões ISO, você tem que entregar vários relatórios, mas você podia implantar Scrum pelo menos na sua equipe de desenvolvedores, entendeu? Você separar um sprint para fazer a documentação que o ISO necessita, aí o teu atendimento, a pessoa responsável vai ver que estão perdendo tempo fazendo documentação, mas é porque o ISO pediu, documentação que eu falo, os relatórios, tal, né? É igual ali, software funcionando mais importante que documentação abrangente. Eu não estou falando que não é para documentar o código. Na hora que você vai botar o ponto, os pontos nas tarefas, você sabe que você vai ter que fazer documentação do código, tudo. Então você já põe a dificuldade naquele ponto, quanto vai demorar para fazer o código, com documentação, tudo isso. Mas aí quando entra num ambiente burocratizado, na pior das hipóteses, tem como colocar Scrum na equipe interna. Se todos os gerentes da empresa, tudo, eles não estão interessados em Scrum, eles só querem um ISO, eles querem todos os relatórios certinho, dentro da equipe, para vocês se organizarem, saberem o que está rendendo, podia fazer isso. Pode pegar e separar um sprint, metade do sprint para fazer documentação, então da ISO, metade para desenvolver. Mas então assim, tem como colocar Scrums dentro da empresa, entendeu? Assim, dentro no teu ambiente de trabalho, vamos dizer assim, sem a empresa inteira ter abraçado a causa. Alguém tem que fazer o papel do cliente, provavelmente o chefe, que aí como nesse ambiente sempre tem um chefe, né? O cara que está ali cobrando todo mundo, ele podia ser então o PO, o Product Owner, que é o cliente, que é quem realmente cobra. O Scrum Master não está ali para cobrar, está para facilitar. O Scrum Master é o porta-voz entre o cara que está cobrando e o time, né? Assim, deixa o time desenvolvendo lá, vamos discutir nós dois aqui por que está atrasando e tal, e deixa eles trabalhando, porque no final do sprint eles têm que entregar software funcionando. Daí a outra coisa que eles falam no curso, não é bom que o Scrum Master seja parte do time. O que acontece? Quer dizer que ele não vai desenvolver? Não, ele vai desenvolver. Mas na hora que estão separando os pontos do sprint, nem conta muito com o papel dele. Porque o tempo todo vai ter alguém incomodando ele, vamos dizer. Dentro da equipe, discussão interna da equipe, ou com o Product Owner. E também não é bom que o Product Owner seja desenvolvedor na equipe. Ele tem que ser de fora. Por quê? Porque a gente, como desenvolvedor, a gente vai pegar e sempre vai botar no topo das prioridades banco de dados, coisas de nível de código muito baixo. E para o cliente isso não interessa para ele. Então o PO não tem que ser um programador, tem que ser alguém que realmente sabe falar, não, para eu ganhar dinheiro, eu quero essa tarefa primeiro. E aí o PO ele tem que ter essa consciência, o cliente no caso, ou o chefe no caso de um lugar mais rígido. Assim.
Mais alguma pergunta? Alguma duração do projeto indicada para usar Scrum? Por exemplo, funcionar melhor com projetos de 1 ano ou de 3 meses? Não, o que eles sugerem é isso, são sprints de 2 semanas. Se você for ver em qualquer metodologia, eu não sei se as metodologias tradicionais elas têm igual, o ML usa se for tal tanto tempo, tal, acho que não, assim. Só que eles pegam tudo no começo e fazem. No Scrum aqui, o que eles falam é dos sprints de 2 a 4 semanas. Então o tempo que vai demorar isso não interessa. Eu até vejo assim que o sprint funciona bem tanto em projetos curtos como longos. Então, se você tem um projeto de, vamos dizer que vai durar 2 meses, dá para fazer o sprint. Porque geralmente só depois que passou os 2 meses que o cliente vai ver e vai achar um monte de defeito e já estragou tudo. Então, já que é um projeto de 2 meses, faça um sprint de 2 semanas, deixa o cliente já ver alguma coisa em 2 semanas, já para ele ficar ciente do prazo que vai levar. E projetos longos eu vejo mais vantagem ainda, porque aquele produto backlog vai ficar cada vez maior, cheio de coisa. E a gente sempre tem que focar no topo, que é o mais importante, que é o que o cliente quer primeiro. Então, assim, não tem nada documentado, vamos dizer assim, sobre tempo disso, só sobre tempo de sprint. E eu acredito pela experiência que é isso aí, assim. Quanto mais longo ainda, melhor vai ser. O problema são um projeto de 2 semanas, aí também é um sprint só, aí é normal, o cliente vai olhar, vai reclamar e vai ver se tem mais um tempo para alterar o que ele pediu. Mais alguém? Uma pergunta? Então tá, se tiverem alguma dúvida também podem perguntar qualquer coisa, estou aí, vou ficar tarde aí também, e obrigado então.